Ou seja, como não ser uma impostora, ou como reagir. Quando ela vem te visitar, você fala, opa, não te convidei. Daqui, quais são as ferramentas que nos auxiliam nisso? Bem-vindas ao programa Senhora Confiança, hoje excepcionalmente no sábado, mas esse programa é uma série de lives que acontece normalmente às quintas-feiras, nesse mesmo horário, que tem como principal objetivo te oferecer ferramentas, reflexões e desafios para que você possa resolver a questão da sua autoconfiança. Eu sou Marília Castro e no episódio de hoje eu vou te ajudar com relação à senhora dona impostora. Você pode estar se perguntando, que história é essa de impostora? Muito bem. Antes de tudo, eu gostaria de convidar todas para assistir uma vivência que eu ministrei na última quinta-feira. E o link está na bio, então quem não assistiu, assista. Foi uma aula vivencial muito legal e teve feedbacks super legais de quem estava ao vivo, então assista, o link está aqui na bio, aproveite, só vai ficar até quinta-feira, tá bom? Vamos começar então definindo, né, o que é o conceito de impostora. Impostora, pelo dicionário, é aquela pessoa que apresenta uma identidade, uma personalidade, que não é sua. Então, ela mostra ser uma pessoa que, essencialmente, ela não é. É claro que ninguém aqui, eu não estou te dizendo que nós somos impostoras, não. Mas, eu não sei se você sabe, mas predominantemente, grande parte das mulheres se sentem como impostora, por mais que não usem essa nomeação. Então, a gente começou a adotar dentro, né, desse olhar com relação às mulheres, e mesmo na psicologia, a ideia da síndrome da impostora, ou síndrome do impostor para os homens. Para as mulheres, normalmente esse sentimento, essa sensação de que da síndrome da impostora aparece predominantemente com relação aos assuntos ligados à produtividade e principalmente profissional. Já para os homens, é predominante que eles se sintam impostores em assuntos que estão ligados a conteúdos emocionais, a conteúdos, a mais relações pessoais. É lógico que tem algumas mulheres que apresentam a síndrome da impostora, por exemplo, às vezes é muito comum na maternidade. O que quer dizer isso? Eu vou trazer, faz tempo que eu não falo do Netflix, e hoje então eu vou dar uma indicação do Netflix, uma série que chama Valéria. Se eu não me engano, ela é uma série basca, ou seja, né, ali daquela região de Barcelona, acho que se passa em Barcelona. E a personagem, a personagem principal é a Valéria, e ela é uma escritora. E ela quer escrever o primeiro, acho que ela escreveu um livro há um tempo, e ela tem muita vontade de escrever um segundo livro, e ela se vê, é muito nítido ali na série, o conflito dela com relação a essa temática da síndrome da impostora. Por quê? Ela tem a sensação de que ela nunca está pronta para escrever esse livro. E além disso, ela fica procurando referências e ideias por ela não confiar
no desejo dela, no que ela deseja escrever, ou escrever até sobre o que ela conhece, a história dela, enfim, o desejo dela de escritora, como ela não confia, ela se perde, ela escreve e apaga, se alguém fala que seria melhor ela escrever tal coisa, ela se referencia por essas outras falas, e ela não confia nela mesma. Ela fica o tempo todo lutando, porque ela acha que a imagem que ela tem como escritora, e ela já tinha escrito um livro, a qualquer momento as pessoas poderiam perceber que, na verdade, ela não escrevia nada. O que, na verdade, ela sim, ela sabe escrever, né? Então, assistam a série Valéria. Ela é maravilhosa, como muitas das séries e das produções bascas que tem no Netflix. Um outro exemplo sobre síndrome de impostora, por exemplo, eu vou trazer um exemplo meu, pessoal. Eu falei aqui sobre uma aula vivencial que eu dei. Quem não ouviu, depois assista no começo da live. E eu precisava oferecer para essas pessoas que assistiram à aula uma vivência que tivesse ligada à ansiedade. E eu, o tempo todo no consultório, ou mesmo quando eu trabalhava com grandes grupos, enfim, sempre fui de criar vivências. É uma coisa da minha prática cotidiana, né? Vivências, imaginações ativas, algumas pessoas chamam de viagens mentais. E eu conheço algumas vivências prontas, tem muitas, né? Das formações que eu fiz, mas me deu muita vontade de criar uma vivência especial para aquela aula vivencial. Porém, eu peguei, fiz ali o meu processo de criar a vivência, me pus naquele, enfim, fiz minha meditação, enfim, sabia o que eu precisava trabalhar na vivência. E o que aconteceu? Na hora que eu terminei, eu fiquei assim, ai meu Deus, não, mas podia pegar uma vivência já feita, né? Uma vivência dessas, enfim, né? Que eu aprendi com os professores, do qual eu tive aula, e me vi ali numa situação, e assim, até eu fiz a vivência comigo, foi algo que fez sentido para mim, que, né? Tinha ali toda a estrutura que a gente aprende, tanto na experiência quanto nos estudos, necessárias para que uma vivência tenha começo, meio e fim, e tenha as profundidades necessárias. Mas na hora que eu terminei ali, eu tive um momento de olhar e falar assim, não, será que vai dar certo? E nesses pouquinhos ali, uns 2, 3 minutos que eu fiquei nesse conflito, eu estava ali negando a minha experiência. Eu estava negando ali o meu repertório, e eu estava negando a minha sensibilidade, e é como se aquele lugar que eu ocupo, esse lugar que eu ocupo, não fosse real, ou pudesse, a qualquer momento podiam descobrir que eu sou uma impostora. É esse, né? Ou seja, às vezes quando a gente fala impostora, as pessoas tendem mas a ideia de que, nossa, não vai dar certo. E aqui eu vou falar para vocês mais para frente como a gente identificar os momentos que a gente está nesse momento da síndrome da impostora. Isso tudo que eu contei para vocês, desse exemplo meu, aconteceu na quinta-feira, né? E o que me fez sair, né, eu respirei fundo e lembrei das outras vezes que eu criei vivências e quais foram os resultados. E me situei, me orientei, me contextualizei e não me rendi.
E a gente vai falar ferramentas importantes para a gente fazer isso. Foram ferramentas, por exemplo, que eu usei comigo na quinta-feira. Vou trazer aqui também exemplos do que eu ouvi no meu, quando eu estou ali como psicóloga, terapeuta. É muito comum entre mulheres, eu lembro de um caso que eu atendi há anos, alguns anos atrás, que era uma pessoa, uma mulher que tinha um cargo financeiro, ela era ela tinha ali uma função, uma pessoa com uma empresa ali, né, que tinha vários negócios, ela era especificamente ali de um dos executivos que ela lidava com o financeiro daquela pessoa, e ela não era formada na área financeira, mas ela fazia muito bem o trabalho dela. Foi oferecido esse cargo para ela. Ela já estava lá há alguns anos quando eu a conheci, porém, ela tinha tanta sensação, era tão forte nela, de que ela não era boa o suficiente para estar lá, que tudo que esse chefe pedia para ela, ela fazia. Se era sábado, se era feriado, se era de madrugada, se é tudo. E isso provava, né, e qual que era a crença que tinha por trás para ela se submeter tanto àquelas solicitações sem limite? Porque ela tinha a sensação de que ela tinha que fazer mais do que o necessário, ela tinha que fazer muito mais do que era do cargo dela, da função dela, para justificar ela estar naquela posição, ganhar aquele salário. Um outro exemplo muito comum que a gente vê entre mulheres, ou pessoas, né, mulheres, e aqui estou falando, as mulheres predominantemente tendem a ter essa sensação da síndrome da impostora na área profissional, mas podem sentir também nas outras áreas, mas é mais comum, são aquelas pessoas, aquelas mulheres que, assim, emendam um curso no outro. E às vezes postergam, porque a sensação não é assim, eu estou fazendo um curso que eu gosto, mas é movida, e às vezes inconscientemente, de que eu nunca estou pronta, ou eu nunca sou boa o suficiente para fazer o que eu faço. Como saber se você está sofrendo da síndrome da impostora? Ou se tem alguns momentos em que você se vê identificada com essa impostora? Primeira coisa, perceba como você recebe os elogios que te fazem. Como que você percebe? Como você recebe esses elogios? Como você sente no teu corpo? Você argumenta, justifica, minimiza, né? Então alguém te elogia e você fala, ai não, imagina, não tem valor nenhum, não é tudo isso. Ou você fica envergonhada, ou você desvia a atenção, muda de assunto. Esse é um dos sinais. Você constantemente sente que não é boa o suficiente naquilo que você faz? Por exemplo, muitas mulheres também se sentem impostoras, hoje em dia, no papel de mãe. E tenho a sensação, muito pelas escutas que eu tenho no consultório, porque que isso tem acontecido porque essa imagem da mãe, ao mesmo tempo que há mulheres nas redes sociais e, enfim, e produções, e, enfim, de não idealizar essa imagem da mãe, mas ao mesmo tempo, assim, são muitas regras e muita informação, e cursos, e muitas vezes
cursos que orientam, que ajudam, que às vezes dão apoio, mas muitas vezes fomenta essa ideia de que será que eu sou boa bastante, né? Será que eu sou uma mãe ideal? Que é cruel essa ideia do ideal. Um outro sinal de que você pode estar identificando, né? Se você tem essa questão da síndrome da impostora, você pensa que alguém mais competente teria feito o trabalho melhor do que você quando você faz um trabalho? Comentem, depois no fim da live, eu sempre deixo um tempo para a gente conversar e dialogar. Você tem medo de ser exposta como incompetente? E perceba se esse medo às vezes te preocupa a mente, a tua atenção e muitas vezes pode até influenciar para você dar alguns passos na vida. Você acredita que os seus sucessos são fruto de sorte? Ou de um bom momento na sua vida? Essa questão da sorte é muito importante, porque isso quer dizer que assim, eu não tenho nada a ver. Não é fruto do meu esforço, não é fruto da minha caminhada, das minhas escolhas, é sorte. Ou seja, quando a gente fala sorte, eu estou atribuindo o valor do que eu estou colhendo, não à minha caminhada, mas ao universo, né? Ou o acaso, percebe? Então, prestem atenção nisso, isso é um grande sinal também de que você pode estar envolvida nessa ideia da síndrome da impostora. Como que a síndrome da impostora influencia a sua confiança? Esse programa chama Senhora Confiança. Então, qual que é a conexão da síndrome da impostora com a questão da autoconfiança? Influencia imensamente. Porque por trás da síndrome da impostora, dessa sensação, desses sentimentos, desses pensamentos, dessas preocupações que compõem a síndrome da impostora, que eu falei aqui, há uma ausência profunda de uma apropriação de quem você é, do teu caminho, da sua jornada, do seu plantio. E isso afeta imensamente a tua autoimagem, a sua consciência sobre si. Quando eu falo autoimagem, a gente às vezes usa muito a ideia de autoimagem como só a imagem física, né, estética. Mas a autoimagem é a ideia que você tem sobre você mesma. Então, se você não se apropria, então, a síndrome da impostora, ela acontece porque a gente não se apropria da nossa jornada, daquilo que a gente plantou. A gente não toma isso como uma referência importante de quem somos. E isso faz com que afete diretamente a nossa confiança. Para a gente ter confiança, a gente precisa reconhecer o nosso caminho, a nossa estrutura. Como que você confia numa construção, numa casa? Vamos supor que você vai comprar uma casa. E aí você chega nessa casa e, por exemplo, um engenheiro ou uma arquiteta, né, uma engenheira, uma arquiteta vai chegar numa casa e ela vai olhar essa casa e para ela dizer que essa casa podemos reformar, podemos mexer nessa casa, essa casa ela é de confiança, a gente vai ver se ela tem estrutura, se ela tem profundidade, se ela tem fundação. Então, quando a gente fala de confiança, a gente está falando dessa confiar nessa estrutura. Então,
Quem é você? Quem é você é muito amplo, mas assim, qual que é o teu jornada? O que você construiu? O que você caminhou para estar onde você está? Mas você vai me perguntar assim, Marília, eu não tenho, por exemplo, alguém pode falar assim, nossa, mas eu não tenho classificação XYZ, por isso que eu não me sinto segura para fazer agora o que eu estou fazendo, para fazer tal coisa. Primeira coisa é, você não está no lugar onde você está à toa. Lembra o exemplo que eu falei daquela cliente de anos atrás, que ela não tinha formação na área de finanças, mas ela, por exemplo, ela era uma pessoa extremamente organizada. E eu lembro dela contar de que ela chegou nesse cargo e esse homem do qual ela dava essa assistência financeira, extremamente desorganizado, ele perdia muito dinheiro e ela começou a ordenar, fazer planilhas e começar a apresentar para ele o que acontecia. O dinheiro, só que ele ganhava muito dinheiro e ele passou a ganhar muito mais. Mesmo com todos esses resultados, ela achava que o fato dela não ter estudado economia, dela não ter feito uma faculdade de administração, ela tinha feito uma faculdade totalmente diferente, isso fazia com que ela fizesse o dobro, o triplo, ou às vezes fazia coisas que nem eram da função dela, e isso por conta de um medo. Ou seja, um medo que negava, uma falta de apropriação que negava, por exemplo, os resultados que ela trouxe para aquele chefe. Todo o trabalho que ela tinha tido de organizar, e ela era extremamente respeitada pelas equipes, pelas pessoas que estavam ali. Então, assim, se você está no lugar que você está, isso não é à toa, ok? Isso não quer dizer que você possa procurar. A gente tem limites, a gente tem coisas que a gente quer desenvolver, mas perceba que, se aquela pessoa te contratou, ou se alguém te indicou tal cliente, da onde veio? Tem algum caminho aí, alguma coisa te levou onde você está, ok? É muito importante que você valorize as tuas conquistas, que tem muito a ver com aquilo que eu disse sobre a gente olhar o nosso plantio, a gente reconhecer a nossa trajetória. E tem um efeito que chama, não sei se eu vou pronunciar certo, efeito Dunning-Kruger, que são dois psicólogos que estudaram a ilusão de superioridade de pessoas leigas. O que quer dizer? Quer dizer isso? Que nesse estudo eles constataram que quanto mais você sabe sobre um assunto, mais temos a impressão de que a gente sabe pouco sobre esse mesmo assunto. Então, segundo esses pesquisadores, eles falam assim, a ignorância gera confiança com mais frequência do que o conhecimento. Por que eu estou trazendo isso daqui aqui? Perceba o quanto a gente tem que ficar atenta, porque por essa pesquisa, mostra que quanto mais a gente conhece de um assunto, a gente tende a ter a impressão de que sabemos pouco. Nem todo mundo, mas algumas pessoas, eu acredito que nem todo mundo, tá? Mas algumas pessoas sim. Então perceba se não é o teu caso. Né? Será que sim? Quanto mais eu estudo, quanto mais eu mergulho nesse universo, mais eu fico insegura.
Por que é importante a gente reconhecer a síndrome da impostora na gente? Por uma questão de autoestima. É muito importante que a gente reconheça as nossas conquistas, mesmo aquelas conquistas que não são clássicas, que não são aplaudidas, né, ou não são visíveis, mas que foram coisas que foram desafiadoras para você. Reconheça. Porque é esse processo de reconhecer o nosso plantio, as nossas colheitas, o nosso trabalho, né? Trabalho que eu digo trabalho na vida, né? É que vai sustentar e vai aumentar o nosso processo de confiar em nós mesmos. Qual é o perigo da gente não lidar com a síndrome da impostora, da gente ignorar, da gente negar isso em nós? Não aceitar o nosso próprio sucesso. E isso é muito comum entre as mulheres. Além disso, a ansiedade, porque é a sensação de que eu nunca sou capaz, de que eu nunca tô no lugar que eu mereço, né? Aliás, que eu não deveria estar aonde eu estou, que sempre falta, que sempre alguém pode fazer melhor do que eu. A falta de confiança em nós mesmas é das outras coisas que pode nos prejudicar, pode ter um custo alto da gente não trabalhar essa questão de não ficarmos atenta a essa questão da síndrome da impostora. E, além disso, ter um efeito de quase que estagnação. Naquele exemplo que eu dei da Valéria, da série Valéria, que tem no Netflix, que a personagem principal, ela ali materializa lindamente essa questão da síndrome da impostora, ela fica muitos dias ali estagnada, ela pensa às vezes em abandonar, e a estagnação quer dizer, tipo, essa sensação de que eu nunca estou pronta para dar o próximo passo, né? Ou que a qualquer momento podem perceber que eu não sou boa o suficiente para estar aqui. Algumas pessoas, às vezes, têm isso na relação amorosa. E muitas vezes isso pode ter como consequência um estado de muitos ciúmes, que é, algum momento essa pessoa que está do meu lado vai perceber que eu não sou boa o bastante para estar do lado dela. E ela vai dar no pé. E fica essa insegurança constante. A Lu está falando aqui que ela está se reconhecendo com essa questão da síndrome da impostora, tanto no âmbito profissional como de mãe. Ultimamente eu tenho ouvido muito isso das mães, porque é um bombardeio de informações. A minha mãe falou uma coisa no meu puerpério, assim, quando eu estava ali no pós-parto. Ela falou: olha, eu admiro vocês dessa geração que estão tendo filhos agora, porque quando eu tive filhos, quando eu tive vocês, não tinha tanta informação, não tinha tantos olhares, né, tantas questões. Nossa, a gente tinha muitas coisas que a gente ia, assim, simplesmente pela nossa percepção, né, pela nossa guiança interna, assim, né, e vocês têm um bombardeio, uma chuva, né, de orientações, e às vezes até um exercício da gente silenciar e procurar de novo, assim, desconectar um pouco de fora e procurar esse norte interno. Enfim, falo isso numa das lives anteriores que eu falei, seja o seu próprio norte. Então, muitas vezes a síndrome da impostora, ela pode consequenciar num estado de estagnação, né? O medo de se movimentar, o medo de dar próximos passos, o medo de pôr um sonho no mundo, né? E até coisas cotidianas mesmo, apresentar um trabalho, enfim, é inúmero.
fazer alguma coisa intuitivamente pelo teu filho, né, como mãe, enfim. Quais são as ferramentas para lidar com a síndrome da impostora? Ou seja, como não ser uma impostora, ou como reagir quando ela vem te visitar, você fala, opa, não te convidei, daqui, quais são as ferramentas que nos auxiliam nisso? Eu vou dar 3 ferramentas hoje. Faça uma lista de realizações e sucessos, e como eu falei mais à frente, não só aquelas coisas clássicas, mas realizações e sucessos de coisas que foram desafiadoras e que são valiosas para você. Segunda coisa, peça a pessoas que você confia, que você te conhecem, para fazerem feedbacks para você. De que qualidades você acha que eu tenho, que feedback você faria para mim, isso é fantástico, ok? Porque às vezes, mas para pessoas que a gente confia, às vezes tem coisas que a gente nem olha e que tem muito valor nas relações que a gente estabelece e que a gente nem se apercebeu. E uma terceira ferramenta, as 3 são muito importantes. Depois que você fizer essa lista de realizações, essa coleta dos feedbacks com pessoas que você confia, faça um exercício, sente-se na frente de um espelho, feche os olhos, tome uma respiração profunda e suave, dê voz, de olhos fechados, dê voz a essas qualidades, a essas conquistas. E respirando profundo, sinta emocionalmente elas em você. Perceba como o teu corpo se sente à medida que você vai repetindo, e faça isso repetidamente, uns 5 minutos ali. Perceba as sensações, como o teu corpo reage. E ao final desses 5 minutos em que você está dando voz, que você está reconhecendo esses aspectos em você e se apropriando, ao final, dê um abraço em você mesma. O abraço, ele é um movimento de reconhecimento, de acolhimento. E quantas vezes a gente dá abraço nas pessoas, carinho, para reconhecer alguém que está chorando, ou alguém que a gente está com saudade, a gente quer que essa pessoa perceba que a gente, né, hoje em dia, por conta da pandemia, a gente está mais contido, mas em casa, né, quando você percebe que tem algo, o abraço, ele tem esse significado, e é importante a gente fazer isso em nós, sabe? Um abraço acolhedor, que reconhece, que percebe, ok? Faça esses exercícios e me conte. Como ser mais confiante sem deixar de reconhecer que temos coisas a melhorar? Muito importante que a gente tenha a autoaceitação, uma compaixão com nós mesmas. Até porque é muito importante que a gente tenha consciência que somos compostas de luz e sombras, aspectos, qualidades iluminadas, boas, e também características que são desafiadoras, isso que são luzes e sombras. E exatamente esta dinâmica de luz e de sombra, que é desafiadora e ao mesmo tempo bela, que é nossa essência humana. É nessa dinâmica de luz e sombra que a gente acende no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento. Então, é a partir do momento que a gente também reconhece
Não há problema a gente ter vulnerabilidades, mas não somos só vulnerabilidades. Não somos só defeitos. Ok? A gente também tem luz. E o quanto navegar entre essas luzes e sombras, não se fixar somente em uma e outra, é nessa navegação, é nessa que a gente cresce, que a gente expande, que a gente caminha, que a gente não somos sempre as mesmas, né? Que a gente evolui. Eu gostaria muito de, deixa eu ler aqui os comentários que eu vi que ela comentou. Tinha medo de ficar sozinha com os pequenos quando chegava do trabalho. Já cheguei a ter crises de ansiedade, sempre no mesmo horário. Ou seja, o que é esse medo? Eu não vou dar conta, né? E quanto é importante, Lu, que você perceba que já passou por isso, que eles sobreviveram, você sobreviveu. Pode ter dias que foram mais trabalhosos, mais desafiadores, mas você foi suficientemente boa. O quanto a síndrome da impostora também requer que a gente abra mão do nosso perfeccionismo, de sermos perfeitas, de sermos incríveis, né? Apesar que eu adoro essa palavra incrível, mas de sermos ideais. E o quanto o Winnicott fala desse termo da mãe, ele fala da figura materna, da mãe suficientemente boa, mas o quanto é importante que a gente leve essa ideia de suficientemente boa, talvez às vezes para outras coisas da nossa vida. Tem momentos que a gente só precisa ser suficientemente boa, a gente não precisa ser perfeita. Reconheça sua trajetória, reconheça seu caminho. Isso são pontos fundamentais para você não se ficar enredada e fixada na síndrome da impostora, que é algo tão forte entre nós mulheres. Gostaria de convidar vocês para assistirem a gravação da aula vivencial que eu dei nessa última quinta-feira. Foi super legal, tem uma vivência super importante lá na aula vivencial, que diretamente ligada à questão da ansiedade. Foi super legal, teve um feedback super legal. Só que essa gravação dessa aula vivencial vai ficar disponível até quinta-feira só. O link está na bio, aproveitem, assistam e depois me contem. Gosto de saber como as coisas, contem quem fizer o exercício, vai ser maravilhoso. O exercício que eu falei um pouco antes aqui. E esse GTV, se você não assistiu desde o começo, assista. Falei de ferramentas, falei de reflexões, do conceito da síndrome da impostora. Ele vai ficar aqui no IGTV, vai ficar na página do Facebook, no YouTube, gravados para você poder assistir, compartilhar, se você lembrou de uma amiga, de uma irmã, enfim. É uma ferramenta super importante e uma questão muito importante para nós mulheres pensarmos sobre a síndrome da impostora. Um beijo.